Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos continuar falando sobre a síndrome de Cush. Nesse vídeo vamos começar a falar sobre o tratamento da síndrome de Cush. Esse assunto nós vamos dividir em duas partes. Nessa primeira parte nós vamos falar sobre o tratamento cirúrgico e de radioterapia. E no próximo vídeo, que será o último dessa série, nós vamos falar sobre o tratamento medicamentoso. Então já deixa o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo que isso nos ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdos. Então, falando aqui do aspecto geral referente ao tratamento, o tratamento deve ser direcionado, né, para resolver a causa primária da síndrome de Cush. Por isso que é de extrema importância o diagnóstico diferencial preciso, né? Semana passada nós falamos sobre os exames que estão disponíveis para o diagnóstico da síndrome de Cush. Se você não viu, ainda clica no card que vai ficar aqui acima, onde tem todos os detalhes de como realizar o diagnóstico diferencial da doença. Algo que é muito importante saber é que o hipercortisolismo ele pode ser fatal se o paciente ele não for tratado. Então, por isso, a doença ela deve ser controlada por todos os meios possíveis. Tá? Sempre que for possível a cirurgia, independente da etiologia, ou seja, da causa, ela apresenta uma opção de tratamento de primeira linha, né? Sempre tendo como objetivo ali uma cura permanente e resolvendo o hipercortisolismo, ou seja, o excesso de cortisol, juntamente com as suas consequências clínicas, tá? Que a gente viu que é muita, na verdade, afeta praticamente o corpo inteiro, né? No entanto, a abordagem do paciente com a síndrome de Cush, ela é individual. E, portanto, tanto a radioterapia ou mesmo a terapia clínica com os medicamentos, ele pode ser utilizado como um tratamento de primeira linha, né? É lógico que isso vai depender da etiologia, do estado clínico e também da escolha pessoal do paciente, né? O paciente, ele é extremamente importante ali para tomar a decisão junto com o médico, né, de qual linha de tratamento vai ser seguida, né. Vale a pena ressaltar também que após o tratamento, todos os sinais e sintomas de deficiência adrenal eles devem ser ali prontamente corrigido com a reposição de esteroides, né. E os distúrbios clínicos associados à síndrome de Cush, como diabetes mellitus, a osteoporose, a hipertensão, né, ela deve ser tratada ali com o objetivo de evitar a dependência permanente do tratamento após a resolução da causa primária da síndrome de Cush. Também deve ser enfatizado que em pacientes gravemente doentes, as complicações metabólicas, elas devem ser tratadas vigorosamente, tá? E de forma prioritária. Isso vai incluir a hipocalemia, que é a baixa concentração de potássio no sangue, a hipertensão e também a hiperglicemia. Além disso, quaisquer infecções, elas devem ser procuradas e tratadas. Existe recomendação por alguns centros de tratamentos para uso de anticoagulantes de baixo peso molecular, como é o caso da enoxaparina. Tá? Isso em todos os casos de síndrome de Cush, exceto nos casos leves ou quando existe uma contraindicação aos anticoagulantes. Bom, então vamos começar falando sobre o tratamento da doença de Cush. Só lembrando vocês que a doença de Cush ela tem origem hipofisária, tá? Então, a terapia de primeira linha quase sempre ela consiste em cirurgia transfenoidal, tá? Pacientes com pós-operatório de síndrome de Cush, que é persistente, eles até podem ser reoperados, mas essa reoperação ela possui taxa de sucesso menor do que a cirurgia primária, tá? E também com maiores taxas de outras deficiências hormonais hipofisárias. Então, antes de tudo, antes dessa cirurgia ela ser repetida, é aconselhável repetir o teste de diagnóstico, tá?
especialmente se o corticotrofinoma ele não foi encontrado no exame anatomopatológico, tá? Exatamente para excluir a possibilidade, de repente, de uma síndrome ectópica de ACTH que não tinha sido encontrada antes, tá? Além da reoperação, os pacientes também podem ser tratados com radioterapia, com terapia medicamentosa ou como solução definitiva por adrenalectomia bilateral, tá? Então, falando um pouquinho sobre essa cirurgia transfenoidal, sobre essa técnica, né? Essa cirurgia ela possui, além da abordagem microscópica tradicional, também uma abordagem endoscópica, né, que parece útil em pacientes com doença persistente ou recorrente e está associada a um menor tempo de internação hospitalar também, tá? Por isso que é uma técnica que acaba sendo muito atrativa, tá? Dos pacientes que alcançaram a remissão, cerca de 10% deles terão recorrência aos 10 anos e 20% aos 20 anos. Isso enfatiza exatamente a necessidade do acompanhamento anual, né, e a longo prazo desses pacientes, com base nos mesmos critérios que a gente tem para o diagnóstico inicial. Então, a gente realiza nesses pacientes os exames de cortisol noturno salivar, o cortisol urinário de 24 horas e também o teste de supressão noturna com 1 miligrama de dexametasona, tá? Além disso, a cirurgia transfenoidal também é um procedimento útil em pacientes com síndrome de Nelson, né, para reduzir o tamanho do tumor e também melhorar a hiperpigmentação, né? Talvez eu faça um vídeo posteriormente explicando o que é a síndrome de Nelson, tá? É, mas ainda não tem nada garantido. A tromboprofilaxia ali com heparina de baixo peso molecular, ela deve ser considerada durante o período perioperatório, tá? Em todos os procedimentos cirúrgicos para síndrome de Cush. E nos casos em que os pacientes eles são tratados com inibidores de esteroides adrenais antes da cirurgia, a terapia de reposição com os glicocorticoides pode ser necessária no pós-operatório. Aqui vocês podem ver na imagem aqui abaixo né, a técnica como é feita, né? É feita ali através da cavidade nasal. Falando um pouquinho sobre a avaliação e o gerenciamento pós-operatório da cirurgia transfenoidal, tá? Muitos usam a cobertura de glicocorticoides para a cirurgia transfenoidal e vai diminuindo em 1 a 3 dias, tá? Pela manhã, por volta das 9 horas da manhã, as medições de cortisol sérico são então obtidas, né, por 3 dias consecutivos, começando 20 horas após a administração de glicocorticoides, e durante os quais o paciente ele deve ser observado de perto ali para o desenvolvimento de sinais de insuficiência adrenal, tá? A hipo, né, melhor dizendo, a hipocortisolemia, que é a baixa concentração de cortisol, né, ali pós-operatória, abaixo de 50 nanosmols por litro, ou 1,8 microgramas por decilitro às 9 da manhã, é provavelmente o melhor indicador da probabilidade de remissão a longo prazo, tá? Entretanto, níveis detectáveis de cortisol inferiores a 140 nanomol por litro ou equivalentes menos de 5 microgramas por decilitro também são compatíveis com a remissão sustentada, tá? E aí, altos níveis de cortisol no pós-operatório, eles são mais propensos a estar associados a uma cirurgia fracassada, tá? No entanto, os níveis de cortisol podem, às vezes, diminuir gradualmente ao longo de 1 a 2 meses. E aí, caso os níveis de cortisol eles sejam persistentes e forem maiores do que 140 nanomol por litro ou acima de 5 microgramas por decilitro, ali durante 3 meses após a cirurgia, vai requerer uma investigação adicional, tá? As opções de tratamento para os pacientes com doença de Cush persistente vai incluir a cirurgia repetida, a radioterapia
e também a adrenalectomia bilateral. Tá? Já os pacientes com invasão do seio cavernoso ou dural, identificados no procedimento inicial, não são candidatos a repetir a cirurgia, né, para tratar o hipercortisolismo, e eles devem receber terapia alternativa para esses casos. Tá? Também pacientes com baixas concentrações de cortisol, eles devem iniciar a reposição de glicocorticoides. Ali a administração é feita com dose diária total de 15 a 20 miligramas de hidrocortisona em 3 doses divididas, sendo que a dose mais alta, em torno de 10 miligramas, elas devem ser tomadas antes de sair da cama. Tá? E a última dose de 5 miligramas, ela deve ser tomada o mais tardar às 18 horas, tá? E por que a gente fala que é até às 18 horas? Porque a administração posterior de glicocorticoides, elas podem resultar em distúrbios do sono, tá? Então, por isso que é muito importante. Além disso, todos os pacientes que recebem terapia de reposição de glicocorticoides de forma crônica devem ser instruídos de que são dependentes de tomar os glicocorticoides como prescrito, tá? E que a falha em tomar o medicamento ou absorver a medicação, ela pode levar sim à crise adrenal e possivelmente à morte, tá? E esses pacientes também devem obter uma pulseira de informação médica ou colar que identifique essa necessidade de corticoides, como a gente vê aqui no slide, tá? É muito importante nós, como profissionais de saúde, educar esse paciente, enfatizar a esses pacientes a necessidade de cumprimento da dose diária de glicocorticoides, a necessidade de dobrar a dose oral em caso de náuseas, diarreia, febre e também a necessidade de administração parenteral e avaliação médica em caso de vômito, casos de trauma ou também estresse clínico grave, tá? Geralmente, nesses casos mais sérios, a gente administra uma dose ali de 100 miligramas de hidrocortisona via intramuscular. Tá? O paciente também deve ser instruído a esperar descamação da pele, né, sintomas ali semelhantes aos da gripe, como mal-estar, dor nas articulações, perda de apetite e náuseas, né, que muitas vezes pode preocupar esses pacientes ali durante os primeiros meses de pós-operatório. Né? Mas na verdade esses são sinais bons que indicam a remissão da doença. Então, por isso que é muito importante a gente orientar esse paciente, tá? Geralmente esses sintomas eles são mais comuns em pacientes com síndrome de Cush grave ou também de longa duração, tá? A recuperação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que é o eixo HPA, ele pode ser monitorado pela medição de cortisol sérico às 9 horas da manhã, após a omissão da reposição de hidrocortisona. Como a recuperação após a cirurgia transfenoidal raramente ocorre antes de 3 a 6 meses e é mais comum dentro de um ano, o teste inicial em 6 a 9 meses é bem razoável. Tá? Se o resultado do cortisol urinário ele for subnormal ou baixo, o paciente ele deve ser questionado ali sobre a dose real de glicocorticoides que ele está tomando, porque muitas vezes o paciente ele toma hidrocortisona de forma excessiva, seja porque descobre que isso diminui os sintomas de abstinência aos glicocorticoides, ou porque aumentaram a dose devido ao estresse, né, entre aspas, né, muitas vezes sem seguir aquilo que foi recomendado pelo médico, e esses pacientes acabam tendo uma regressão muito lenta da síndrome de Cush, tá? E esses pacientes eles precisam ser orientados novamente, tá, pela equipe de saúde. Também é muito importante avaliar a deficiência de outros hormônios hipofisários e realizar a reposição de forma adequada. Tá? A diurese também é comum após a cirurgia transfenoidal. Isso pode acontecer por 3 motivos. Primeiro, pela sobrecarga de fluidos intraoperatórios. Também ela pode ser induzida por glicocorticoides. E terceiro, ele pode ser causada por diabetes insípidos, tá?
Por esse motivo é muito importante a avaliação da osmolalidade, tá? Algo que é muito importante observar também é que muitas anormalidades induzidas por glicocorticoides, incluindo a hipocalemia, a hipertensão e também a intolerância à glicose, ela pode ser normalizada durante o período pós-operatório, tá? Dessa forma, os tratamentos pré-operatórios para estes problemas, eles precisam ser reavaliados ali pelo médico, ok? Falando um pouquinho sobre a adrenalectomia bilateral, né? Então, ela também é uma opção terapêutica importante em pacientes com síndrome de Cush dependente de ACTH, que ela não foi curada por outras técnicas, principalmente em pacientes jovens que desejam a fertilidade, né? Onde existe uma preocupação com o hipopituitarismo induzidos ali pela radioterapia, tá? No entanto, a adrenalectomia bilateral ela tem as desvantagens, né, do paciente ter que tomar tanto os glicocorticoides quanto os mineralocorticoides por toda a vida e também aumenta a morbidade e mortalidade perioperatória, tá? Já no pós-operatório de adrenalectomia bilateral, a dose de hidrocortisona ela deve ser mantida ali em torno de 50 a 100 miligramas de hidrocortisona, 4 vezes ao dia, né, que pode ser por injeção tanto intravenosa quanto intramuscular, tá? E aí, quando não é observada complicações após 48 horas de pós-operatório, aí sim a dose de hidrocortisona é reduzida ali para a dose de reposição em torno de 40 miligramas dia, tá? Geralmente dividida em 2 doses. Tá? Nessa fase também a fludrocortisona, né, conhecida comercialmente pelo Florinef, ali de 100 a 200 microgramas por dia, pode ser introduzida por via oral. Falando um pouquinho sobre a radioterapia hipofisária, né, então, para os pacientes nos quais a fertilidade de repente não representa um problema importante e com a localização pré-operatória incerta, a radioterapia ela pode ser utilizada como tratamento primário, enquanto que em pacientes sem sinais de remissão após a ressecção transfenoidal de um tumor, a irradiação hipofisária é uma das próximas opções de tratamento. Então, para avaliar os resultados da irradiação hipofisária, cortisol livre urinário tem que ser medido, tá? Os principais efeitos colaterais quando administrado como terapia primária são bem raros, mas existe um risco significativo de deficiência do hormônio do crescimento, tá? Do GH. Também é possível tratar o paciente com síndrome de Cush de origem hipofisária com tratamento medicamentoso, tá? Embora o principal tratamento para a síndrome de Cush é cirúrgica, também alguns medicamentos eles podem ser úteis ali para o tratamento da doença, especialmente quando a cirurgia é atrasada, quando ela é contraindicada ou quando não tem sucesso, tá? Mas realmente a gente vai falar sobre os medicamentos usados na síndrome de Cush somente no próximo vídeo, então fica ligadinho aqui. E falando um pouquinho sobre o tratamento da síndrome de Cush ectópica, que é dependente de ACTH, se o tumor secretor de ACTH ectópico ele for benigno e passível de excisão cirúrgica, como em uma lobectomia devido a um tumor carcinoide brônquico, a chance de cura da síndrome de Cush é bem alta, tá? Também a radioterapia local após a ressecção cirúrgica de uma fonte ectópica de secreção de ACTH, ela pode ser benéfica, tá? Principalmente em tumores carcinoides torácicos que não tem metástase, tá? O prognóstico da doença ela é determinada principalmente pelo tipo do tumor, pela presença de metástase e também pelo grau de hipercortisolismo, tá? Aqui nessa imagem a gente vê, né, nessa setinha aqui, um tumor, né, ali no pulmão direito, tá?
é que a gente tem, por exemplo, né, em pacientes com metástase apenas no fígado, por exemplo, esses pacientes eles podem ter a cura completa através dos procedimentos de crioablação, né, que para quem não sabe, crioablação é um procedimento que consiste na colocação de uma agulha dentro do nódulo, né, ali guiado por ultrassonografia, que é essa primeira imagem que a gente vê aqui, essa imagem de cima. Essa agulha ela provoca o congelamento do tumor e também de parte do tecido ao redor. Tá? Além disso, pode ser feito a ressecção ou mesmo o transplante hepático, tá? Nesses pacientes. No entanto, se a doença metástica significativa estiver presente, a cirurgia ela não é curativa, tá? Embora ainda possa ser benéfica em casos selecionados, tá? E dependente do prognóstico que a gente identificar, o controle sobre o excesso de cortisol ele deve ser realizado com o uso dos medicamentos. E aí, se o tratamento com o medicamento falhar, a adrenalectomia bilateral cirúrgica ela pode ser uma opção. Tá? E por último, falando um pouquinho sobre o tratamento da síndrome de Cush independente de ACTH. Tá? A adrenalectomia é o tratamento de escolha para todos os casos da síndrome de Cush independente de ACTH. E é realizada de forma unilateral, no caso de um adenoma ou carcinoma adrenal, ou bilateral em caso de hiperplasia bilateral, seja micronodular ou macronodular. Tá? No pré-operatório, é necessário tratamento com medicamentos para melhorar o estado clínico do paciente e, dessa forma, reduzir os riscos de complicações. Tá? E nas doenças malignas, a adrenalectomia laparoscópica unilateral e bilateral, ela tem sido demonstrada que em mãos experientes é um procedimento seguro e em muitos lugares, inclusive, tornou-se a abordagem padrão de escolha. Tá? A sua taxa de complicação é bem menor do que com a abordagem aberta e também a permanência no paciente é significativamente reduzida, tá? Então, como podemos ver, é uma vantagem bem grande, tá? Já no câncer adrenal, né, a abordagem cirúrgica mais agressiva provavelmente explica ali o aumento no tempo de vida relatado nessa doença, tá? Essa abordagem ela pode exigir múltiplas operações ali para ressecar lesões primárias, né, recidivas locais e também metástases, né? Metástase pode ser hepática, torácica e às vezes até mesmo intracranianas, ok? E com isso nós concluímos esse vídeo, tá? Na semana que vem eu vou postar o último vídeo sobre a síndrome de Cush, onde nós vamos falar sobre o tratamento medicamentoso na síndrome de Cush, além de falar sobre o acompanhamento pós-tratamento. Tá? Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Lembrando que temos outros vídeos disponíveis no canal para vocês. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que, na medida do possível, estarei respondendo. Tá? Até semana que vem, um grande abraço a todos e até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau.